Durante um piquenique em família, minha mãe se ofereceu para levar minha filha para dar uma volta. Quando voltou sem ela, entrei em pânico. Foi então que minha irmã disse, com total desprezo: ela está bem. A gente só precisava de uma pausa das reclamações. Minha mãe completou: você mima demais essa menina. Isso é uma lição. Descobri que elas a deixaram sozinha em um parquinho a 3 quilômetros dali, no calor de 32 graus. Eu não gritei. Apenas tomei uma decisão. Um único telefonema mudou a vida delas para sempre. Quase explodi quando minha mãe me olhou nos olhos e disse, friamente, que também haviam deixado Lily no parquinho. Ela precisava aprender, repetiu. Meu punho se fechou com tanta força que senti minhas unhas cravarem nas palmas. Minha visão se estreitou, o coração batia tão forte que parecia ecoar dentro do meu crânio. Todos os meus instintos gritavam para eu agir, berrar, quebrar alguma coisa, pegar as chaves e sair correndo dali. Mas não fiz nada disso. Aprendi com o tempo que minha raiva não intimida minha mãe. Pelo contrário, alimenta ela. Ela vive nesse caos, sabe como distorcer tudo, manipular a narrativa, fazer parecer que eu sou a desequilibrada. Então, respirei fundo e fiz a única coisa que ela jamais espera de mim: escutei. Precisávamos de uma pausa, ela repetia. Disseram que Lily estava gritando, chorando, sem se acalmar. Ava nem fingiu arrependimento. Você precisava ver ela chutando, berrando. Dissemos para parar. Ela não parou. Então fomos embora. Emily mal conseguia falar: você a deixou sozinha? Ela estava do meu lado, mas já caminhava lentamente em direção à porta. No parque, minha mãe contou tudo como se estivesse dizendo onde tinha estacionado o carro. Tinha gente por perto. Não é como se ela estivesse sozinha. Ela estava, Ava corrigiu. Por um tempo. Precisava esfriar a cabeça. Você deixa ela te controlar. Isso não é saudável. Usei cada grama da minha força para não gritar. A viagem era para ser curta, só nós dois, nosso primeiro fim de semana fora desde que Lily nasceu. Nem completamos 48 horas fora. Minha mãe praticamente nos empurrou para fora de casa: aproveitem. Vamos nos divertir. Ela está em boas mãos. Mas na videochamada no sábado à noite, Lily não sorriu nem falou. Apenas acenou, olhando para longe da câmera. Minha mãe disse que ela estava cansada. Ava disse que era birra. Agora estávamos em casa e Lily, não. Tinham-a deixado num parque do outro lado da cidade, a pé, no momento mais quente do dia. Olhei o relógio, pouco depois das 10 da manhã. Minha mãe confessou que a deixou lá no fim da tarde de ontem e não disse uma única palavra. Emily saiu sem dizer nada, e eu fui atrás. Dirigimos em silêncio, rezando para encontrá-la num balanço, talvez irritada, confusa, mas ali. Uma mulher perto da quadra de basquete contou que viu uma menininha chorando nos escorregadores depois do pôr do sol. Disse que ela ficou ali por horas, em silêncio. Deu uma garrafinha de água e chamou a polícia quando ninguém apareceu. Emily já estava ligando para a delegacia enquanto eu fazia a volta com o carro. Lily foi encontrada pouco antes de escurecer, enrolada em uma toalha, com a pele queimada do sol, desidratada, e em completo silêncio. O policial disse que Lily mal falou. Só contou que a avó a deixou no parque e disse para ela descobrir o que estava acontecendo. Quando entramos na delegacia, Lily correu até nós. Não disse uma palavra, apenas se jogou nos braços da Emily e a agarrou como se tivesse medo de que nós também fossemos desaparecer. O policial perguntou se queríamos prestar queixa. Eu disse: ainda não. Levamos Lily para casa. No caminho, ela permaneceu em silêncio. Não fez perguntas, não olhou para nós, só ficou encarando a janela, piscando devagar, como se não tivesse dormido a noite toda. Assim que entramos em casa, lá estavam eles. Ava no celular, minha mãe assistindo ao noticiário com uma xícara de café na mão, como se fosse um domingo qualquer. Nenhuma delas perguntou sobre Lily. Nenhum pedido de desculpas. Minha mãe apenas me olhou e disse: espero que agora você entenda por que ela é assim. Você não vai poder protegê-la para sempre. Foi nesse instante que percebi que algo em mim havia mudado. Eu disse para elas irem embora.
Elas riram. Ava chegou a gargalhar. Esta casa também é nossa. Não, não é, respondi. A hipoteca estava no meu nome. Eu havia deixado que ficassem ali quando o negócio do condomínio deu errado por culpa, principalmente. Achei que talvez isso desse a Lily uma chance de ter algum vínculo com os avós. Foi o meu erro. Não gritei. Não discuti. Liguei para um chaveiro. E depois, fiz outra ligação, uma que eu vinha evitando há anos. Um contato que esperava nunca precisar usar. Mas era a hora. Era a hora de puxar um fio que eu sabia que desfaria toda a teia. Porque aquilo não era disciplina. Era crueldade. E eu não ia permitir que passasse impune. A ligação não foi para a polícia. Foi para um antigo colega de trabalho, R.Y., que hoje atua com investigações de conformidade em instituições de cuidados para idosos. Falei que tinha algo que poderia interessá-lo. Sem nomes no começo, apenas uma história. Uma senhora, com histórico de comportamentos preocupantes, estava prestes a ser considerada para um programa comunitário de cuidados. Contei o que fizeram com Lily sem emoção, apenas os fatos. R.Y. não precisou de muito para se convencer. Disse que abriria uma investigação. Eu não precisava da lei. Ainda não. Só precisava que o sistema começasse a enxergá-la. Na segunda-feira de manhã, meus pais tinham saído para o supermercado. Aproveitei para trocar todas as fechaduras. Quando voltaram, as coisas deles estavam em caixas na varanda. Minha mãe bateu na porta por 20 minutos. Eu não atendi. Ela ameaçou chamar a polícia. Vá em frente, eu disse. Já tinha registrado um boletim na delegacia. E tinha imagens da câmera da campainha, com ela admitindo o que fizeram. Depois disso, ela parou de gritar. Lily ficou calada o resto do dia. Emily ficou com ela no sofá, enquanto eu entrava em contato com o orientador da escola. Informei que Lily tiraria a semana de folga. Não dei detalhes, só disse que era um problema familiar. Eles entenderam. Sempre gostaram dela. Na terça-feira, começaram as ligações. Minha mãe telefonou 6 vezes. Deixou uma mensagem dizendo que estava pronta para conversar. Ava mandou uma única mensagem. Você foi longe demais. Eu ri. Eles ainda achavam que estavam no controle. Que isso era só mais uma briga passageira, daquelas que sempre acabam com pedidos de desculpa. Que eu voltaria em alguns dias, arrependida, como sempre acontecia. Mas desta vez era diferente. Desta vez, eu tinha uma lista. O primeiro item, o emprego da Ava. Ela trabalhava para uma seguradora que se orgulhava de seus valores familiares e fazia checagens regulares de antecedentes. Enviei uma denúncia anônima com o áudio da campainha. Nela, Ava dizia que tinham deixado Lily no parque para ela aprender uma lição. Não precisei dizer mais nada. O chefe dela a chamou para conversar no dia seguinte. Ela foi demitida antes do fim de semana. Enquanto isso, Emily deu início à sua própria campanha silenciosa, mas meticulosa. Educada, controlada, mas implacável. Ela entrou em contato com a igreja da minha mãe e compartilhou uma preocupação genuína sobre o comportamento dela com crianças. Não exagerou. Não precisou. Na sexta-feira, minha mãe foi oficialmente afastada de todas as atividades voluntárias, seu maior orgulho. Organizar eventos, como dar almoços comunitários, ler passagens da Bíblia para as crianças nas quartas-feiras, tudo isso, perdido. E mesmo assim, até aquele momento, ninguém havia pedido desculpas. Nem uma única vez. Lily também ainda não nos contou o que realmente aconteceu durante as horas em que ficou sozinha. Agora ela dormia no nosso quarto. Recusava-se a ficar sozinha em qualquer cômodo com a porta fechada. A orientadora escolar nos aconselhou a dar tempo ao tempo e demos. Mas eu não estava apenas esperando. Eu tinha mais planos. O pior ainda estava por vir. No fim de semana, meu telefone se encheu de mensagens ignoradas. No início, minha mãe escrevia de forma firme, fria, tentando retomar o controle. Isso foi longe demais. Você está sendo infantil. Fizemos o que era necessário. Depois veio Ava, que tentou o apelo pela culpa.
Não acredito que você está fazendo isso com a própria família. Agora está deixando sua esposa controlar tudo. Yaki quase me fez rir. Você está arruinando nossas vidas por causa de uma birra. Mas na quarta-feira, o tom mudou. As mensagens estavam cheias de desespero. Por favor, nos ligue. Onde estão nossas coisas? Estamos sendo assediadas. Minha mãe contou que foi suspensa das atividades na igreja e que alguém havia publicado fofocas maldosas sobre ela online. Ela ainda não sabia que tinha sido a Emily e nem imaginava o que ainda vinha pela frente. Eu continuei em silêncio. As únicas pessoas com quem eu falava eram Emily, a conselheira da Lily, alguns amigos confiáveis que estavam nos ajudando discretamente, e R.Y., o antigo colega de trabalho. Ele me retornou no mesmo dia em que enviei os detalhes. Investigou e descobriu algo interessante. Meses atrás, minha mãe se inscreveu para trabalhar como auxiliar substituta em uma creche local. Nunca comentou comigo, provavelmente achou que não importava. Ela quase foi aprovada na triagem de antecedentes. Mas R.Y. tinha contatos. Gente que dava uma segunda olhada quando recebia um bom motivo. Na manhã de quinta-feira, a creche recebeu um relatório detalhado sobre o caso da Lily, com o áudio da campainha e uma declaração assinada por mim e por Emily. A creche não respondeu. Nem precisava. Na sexta-feira, minha mãe recebeu uma carta oficial informando que ela havia sido retirada do processo seletivo e incluída numa lista interna de alerta. Isso a destruiu mais do que qualquer mensagem de voz. Mas ainda não era tudo. Fiz minha própria pesquisa. Descobri que Ava estava morando num apartamento alugado, mas em nome de outra pessoa. Ela e minha mãe estavam sublocando em segredo enquanto procuravam algo mais barato. Fiz uma ligação anônima para o gerente do prédio, fingindo ser um vizinho preocupado. Mencionei comportamento estranho envolvendo crianças e o fato de os inquilinos não estarem no contrato. Passei detalhes o suficiente para parecer real: número do apartamento, vaga de estacionamento, horários de entrada e saída. 3 dias depois, elas receberam notificação: 30 dias para desocupar. Sem discussão. Enquanto isso, Lily mal se afastava de nós. Não queria voltar para a escola ainda. Emily ficou em casa com ela, ajudando-a, com calma, a voltar à rotina. Às vezes, Lily murmurava canções baixinho. Outras vezes, se encolhia em silêncio e ficava encarando o vazio por horas. Ela não havia falado sobre o que aconteceu no parque, até que falou. Era pouco depois da meia-noite. Emily dormia. Eu estava no sofá vendo algo no modo silencioso quando ouvi passos leves. Lily estava ali, parada com seu cobertor nas mãos. Posso te contar agora? Ela perguntou. Desliguei a TV. Ela se aproximou, sentou-se ao meu lado e começou. Contou que elas ficaram bravas porque ela não quis comer o que a avó tinha feito. Que chorou e pediu pela mamãe. Ava mandou ela parar de agir como um bebê. Quando começou a ficar agitada, minha mãe disse que ela era demais e que precisava aprender. Disseram que iam dar uma volta. Levaram Lily até o parquinho, ficaram um pouco com ela e depois se levantaram, dizendo que ela poderia voltar sozinha para casa. Quando ela tentou segui-las, disseram que era parte do castigo que ela precisava descobrir o caminho sozinha. E foram embora. Ela ficou esperando. O sol se pôs. Ela achou que iam voltar. Esperou até que escureceu tanto que já não conseguia mais enxergar o caminho de volta. Então ela sentiu medo. Chorou até a garganta arder, depois parou porque percebeu que não adiantava nada. Uma mulher lhe ofereceu água, tentou conversar, mas Lily estava com medo demais para confiar. Disse que, se fosse embora com a mulher, ninguém a encontraria depois. Então, ela esperou de novo, até a polícia chegar. Ela me contou tudo isso com uma voz apagada, monótona, como aquelas que a gente ouve de pessoas com o dobro da idade dela. Como se nem tivesse estado lá quando tudo aconteceu. Depois disso, eu não consegui dormir. Na manhã seguinte, atualizei o boletim policial com todos os detalhes. O policial foi compreensivo, mas disse que, para que qualquer ação fosse tomada, Lily teria que testemunhar. Eu sabia que ela não faria isso, pelo menos, não agora. Talvez nunca. Mas isso já não importava. Naquele ponto, a vida delas já estava ruindo.
Minha mãe havia perdido sua reputação, sua comunidade, sua chance de recomeçar numa nova carreira. Ava, por sua vez, tinha perdido o emprego, o apartamento e até seu círculo social. Até o namorado dela sumiu do radar depois que Emily, por acaso, o encontrou no supermercado e contou exatamente o que havia acontecido. E aquilo era só o começo. Porque havia alguém que elas certamente não queriam envolvido. E essa pessoa acabava de descobrir o que elas tinham feito. A mensagem chegou às 7h43. Era de Daniel, o ex da Ava. Eles não se falavam há quase 2 anos. O fim do relacionamento foi confuso, barulhento, público do tipo que nem o tempo consegue apagar. Mas Daniel e eu sempre nos demos bem. Não éramos amigos, mas compartilhamos histórias o bastante para que, quando Emily contou o que havia acontecido, ele não ficasse indiferente. Sua mensagem foi curta. Ouvi o que fizeram. Tenho algo que você talvez queira ver. Nos encontramos naquela tarde para um café. Ele trouxe seu antigo notebook e um HD externo. Disse que guardava aquilo por despeito, sem saber ao certo por quê. Mas, depois do que soube, achou que era hora de mostrar. O que ele tinha era um disco cheio de backups do sistema de segurança da casa onde Ava e minha mãe moravam, a mesma que todos nós ajudamos a limpar quando elas não conseguiam mais pagar. As câmeras continuaram gravando por semanas, mesmo após a mudança. E, nesse tempo, minha mãe e Ava tomaram algumas decisões infelizes. Alguns vídeos eram só fofoquinhas mesquinhas, risadinhas maldosas, indiretas sobre vizinhos. Mas 2 se destacaram. Um deles, gravado quase 1 ano antes, mostrava minha mãe gritando com Lily durante uma visita. Ela berrava porque a menina se recusou a abraçar Ava. Chamou Lily de ingrata, de manipuladora. Lily devia ter no máximo 7 anos. O segundo era pior. Ava zombando de Lily durante um jantar em família, imitando sua voz, chamando-a de idiotinha meiga. Minha mãe ria ao fundo. Ambas sabiam da câmera. Ambas ignoraram. Daniel tinha etiquetado os arquivos por número e data. Mas quando cliquei para assistir, meu sangue gelou. Não enviei os vídeos para a polícia. Enviei para o antigo chefe da Avon, mesmo que já havia demitido. Sabia que ele ainda guardava o arquivo dela e tinha influência no setor. Depois, encaminhei os vídeos para a administração da igreja onde minha mãe era voluntária. Sem texto, sem nome, apenas um link anônimo. Eles que tirassem suas próprias conclusões. Também postei um dos clipes, o mais leve, no fórum de pais, onde minha mãe era ativa usando um nome falso. Era um vídeo dela brigando com Lily por chorar após ralar o joelho. Ela não gritou. Não bateu. Mas foi o bastante. A conta dela foi apagada em menos de 1 hora. Naquela noite, finalmente liguei para ela. Atendeu no primeiro toque. Você tem 1 hora, eu disse. 1 hora para me ligar de volta e pedir desculpas a Lily. A Emily. Por tudo. Uma chance. Houve silêncio. Ela desligou. Não ligou de volta. 2 dias depois, Ava mandou uma nova mensagem. Não era mais raiva. Nem culpa. Era pânico. Você precisa parar. Por favor. Estamos sendo seguidas. Perdi minha segunda entrevista. Alguém mandou o vídeo por e-mail. Eles sabiam de tudo. Elas não estavam sendo seguidas. Estavam sendo observadas. Do mesmo jeito que uma reputação se dissolve lentamente, gota a gota, como tinta se espalhando na água. As notícias começaram a circular. Os olhares mudaram. A confiança desapareceu. E, pouco a pouco, os nomes delas foram sendo discretamente retirados de listas. As mensagens que antes eram respondidas na hora agora permaneciam sem leitura. A mesma comunidade que costumava bajulá-las nos almoços e eventos passou a evitá-las nos corredores do supermercado. E Lily estava melhorando. Ela ainda não gostava de ficar sozinha, mas já ria mais, voltou a desenhar, e estava dormindo a noite toda. Começou a pedir para ver os amigos, visitar a biblioteca, caminhar conosco pela vizinhança. Lentamente, o medo estava se desfazendo. O dela, pelo menos. O meu, não. Porque eu ainda tinha uma última carta na manga.
Ava e minha mãe achavam que estavam sendo punidas por uma coisa. Mas elas não sabiam que eu havia descoberto outra. Aquela que realmente queimava. Eu não consegui dormir depois de ver o vídeo. E não falo daquele com os gritos nem das zombarias. Aquilo eu podia racionalizar, chamar de arrogância, de crueldade, mas não de surpresa. Elas sempre foram assim. O que me tirou o sono foi o terceiro clipe que Daniel me enviou. Ava estava ao telefone. Andava de um lado para o outro. Isso foi há 1 ano e meio. Ela falava sobre dinheiro. Mencionou uma conta do meu pai. Ele faleceu há 4 anos. Deixou uma pequena herança que seria destinada ao fundo universitário da Lily. Minha mãe ficou responsável por montá-lo. Eu confiava nela, naquela época. Mas no vídeo, Ava disse algo que virou meu estômago. Ele ainda acha que a conta existe. A gente só transferiu. Ela nunca vai perceber. Não é como se eles lessem os extratos. Ele é muito mole. Assisti ao vídeo 3 vezes antes de acreditar. No dia seguinte, fui ao banco. A conta tinha sido encerrada há 2 anos. O saldo, 0. Todo o dinheiro tinha sumido. Ainda não contei para Emily. Eu não estava pronto para a raiva dela. Queria ter certeza. Pedi um rastreamento completo dos registros bancários. Demorou alguns dias, mas quando recebi, os nomes estavam lá. Minha mãe. Ava. Elas drenaram o fundo da faculdade da Lily e mandaram valor para uma conta pessoal registrada numa empresa de fachada que Ava abriu. Depois desapareceram com tudo. O valor? $37.000. Pensei nesse número por dias. Deixei queimar. Então agi. Procurei um advogado discreto, experiente, implacável. Mostrei tudo, os extratos, os vídeos, as mensagens. Ele sorriu. Mas não foi um sorriso amistoso. E me ajudou a registrar 2 coisas, uma ação civil por apropriação indébita de fundos e uma denúncia de fraude junto ao Estado. Sabia como elas reagiriam. Pânico. Negação. Mas elas não tinham defesa. O rastro do dinheiro era claro. O vídeo era devastador. E a lei estava do meu lado. Quando as intimações chegaram, Ava me ligou às 3 da manhã. Eu deixei o telefone tocar. No dia seguinte, minha mãe deixou uma mensagem chorando. Dizia que iam perder tudo, que era um mal-entendido, que a família não resolve as coisas assim. Reencaminhei a mensagem para meu advogado. Emily, então, fez seu movimento. Entrou em contato com todas as amizades de Ava, os colegas, as festas, os apoios. Contou sobre o processo, sobre o roubo. Não exagerou. Apenas contou os fatos. Até o fim daquela semana, Ava foi removida de 3 grupos de conversa e bloqueada por 2 pessoas que ela considerava como família. O mundo dela estava encolhendo, e rápido. Mas eu ainda não tinha terminado. Falei com o antigo pediatra da Lily. Expliquei tudo com calma e respeito. Não pedi diagnóstico. Pedi uma nota em seu prontuário, algo que garantisse que ela nunca mais ficaria sob os cuidados daquelas pessoas. Ele marcou com uma bandeira vermelha. Significa que, se minha mãe ou Ava aparecerem em qualquer ambiente médico reivindicando custódia, a polícia será acionada imediatamente. E então, fiz algo que queria há anos, cancelei o plano de celular da família. Minha mãe pagava minha linha desde os 19 anos. Dizia que era mais prático assim. Mas ela não pagava a conta fazia mais de 1 década. Desativei o plano no meio de uma ligação. Ela descobriu na farmácia. E teve que se virar. Naquele fim de semana, levamos Lily à praia. Ela encontrou uma conchinha de que gostou e nos disse que queria voltar à escola em breve. Não falamos de minha mãe. Nem de Ava. Falamos sobre o mar, o sorvete, e qual livro da biblioteca ela queria pegar na próxima visita. Foi a primeira vez em semanas que Lily sorriu o dia inteiro sem hesitar. Enquanto ela brincava na areia, chequei o celular. Mais uma mensagem de voz. Era da Ava. Essa foi diferente. Não tinha raiva, nem pânico, só uma frase seca.
Sabemos o que você está fazendo, e isso vai voltar para você. Foi ali que percebi, elas estavam com medo. Medo de verdade. Porque, pela primeira vez na vida, não tinham mais cartas na manga. E eu não precisei dar o golpe final. Não era necessário. Naquele ponto, já estavam afundadas instáveis financeiramente, isoladas socialmente, agarradas a migalhas de relevância numa cidade que, sem alarde, as rejeitava. As mesmas pessoas com quem fofocavam, em quem confiavam, para quem pediam favores, tinham sumido. Ninguém mais atendia. Ninguém respondia. Deixei o silêncio fazer o trabalho por mim. E então, eu mesma encerrei tudo. Escrevi 2 cartas à mão, uma para minha mãe, outra para Ava. Sem endereço de retorno. Sem ameaça. Só uma mensagem que elas jamais esqueceriam, porque seria a última coisa que receberiam de mim. Isso não é vingança. É correção. Você foi avisada, teve chances, foi protegida e mesmo assim escolheu machucar uma criança. Meu filho. Não há perdão. Não há contato. A partir de agora, não nos conhecemos mais. Coloquei as cartas numa caixa de correio pública, bem em frente à escola da Lily, onde eu e Emily esperávamos por ela todas as manhãs. Parecia o lugar certo. Os dias que se seguiram foram tranquilos. Tranquilos até demais. Lily se adaptou mais rápido do que esperávamos. A escola ajudou. O conselheiro ajudou. E Muffin, o nosso pequeno vira-lata de dentes tortos e energia esquisita, ajudou. Ele virou sua sombra. Lily passou a falar mais, ir sem travar. Uma noite, até nos mostrou um desenho que ela mesma fez da nossa família. Era só nós 3 e ninguém mais. Emily chorou escondida. Eu não. Eu já tinha chorado tudo o que havia para chorar. Nunca mais ouvimos falar de Ava depois da data do julgamento. Nenhuma resposta. Nenhuma defesa. Nosso advogado conseguiu uma sentença à revelia. Tecnicamente, elas nos deviam uma restituição. Nunca vai ser paga, mas isso nem importa. O que importa é que está registrada. Oficial. Irrevogável. A falsa empresa foi dissolvida. Minha mãe perdeu o carro recolhido por falta de pagamento. O centro comunitário onde ela fazia voluntariado finalmente a removeu do conselho quando alguém enviou os vídeos antigos ao Serviço de Proteção Familiar. O nome da Ava foi discretamente adicionado a listas internas de recrutamento com uma bandeira vermelha ao lado. Ninguém mais queria se associar a ela. Eu sabia de tudo isso. Não por orgulho. Mas porque precisava garantir que estava sendo feito. Que não iam escapar. E então aconteceu. Ou eu pensei que tinha acontecido. 2 semanas depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você não pode fazer isso e simplesmente ir embora. Sem nome. Sem pontuação. Só isso. Bloqueei o número. Apaguei a mensagem. Disse a mim mesmo que não importava. Que elas não tinham mais nada. Mas alguns dias depois, RY me ligou. Disse que alguém havia solicitado, sob a Lei de Acesso à Informação, o registro da denúncia de fraude. Não era imprensa. Nem advogado. Era alguém anônimo. O documento sairia com partes censuradas, mas o fato de que alguém estava buscando, mostrava que o caso ainda não estava enterrado. Pode ser elas, disse RY. Ou alguém próximo. Talvez alguém saiba. Apenas, fique atento. Não contei a Emily. Tínhamos acabado de pintar o quarto da Lily da cor que ela escolheu. Estávamos, pela primeira vez em muito tempo, nos sentindo como uma família de verdade. Não quis estragar isso. Então guardei os documentos judiciais numa caixa à prova de fogo. Armazenei os vídeos em um HD externo escondido numa pasta invisível. Imprimi tudo, mensagens, e-mails, áudios, e tranquei em uma gaveta trancada no escritório. Não porque eu achava que precisaria deles de novo. Mas porque eu conheço essas pessoas. Elas não voltam pedindo desculpas. Elas voltam com planos. Eles esperam. Esperam até você parar de olhar por cima do ombro. Até você respirar fundo e achar que está seguro.
É nesse momento que eles testam a cerca novamente. Mas, desta vez, se voltarem, não haverá avisos. Não haverá cartas. Não haverá um desfecho lento, só um fim definitivo. E eles nem verão chegar. Claro, aqui vão mais algumas palavras para selar esse encerramento, aprofundar essa atmosfera de fim com uma leve pitada de inquietação. Às vezes, tarde da noite, eu ainda me pego checando as câmeras de segurança. Não porque acho que alguém virá. É só o hábito. Emily me viu uma vez. Não disse nada. Só se sentou ao meu lado, em silêncio, até eu desligar o monitor. Nós dois sabíamos que a guerra tinha terminado. Mas, de vez em quando um carro desacelera por um segundo a mais perto da nossa garagem, eu ainda me pergunto se é paranoia ou previsão.